Essa imagem mostra a aeronave pousando no aeroporto de Guarulhos. O destino final era Marília, mas o piloto precisou alternar o local devido à camada de fumaça que cobria grande parte do interior de São Paulo. Essa imagem de um site de monitoramento aéreo mostra que o aparelho realizou voo sobre Marília e Campinas antes de optar por Guarulhos. Um dos passageiros era o engenheiro de transportes Rodrigo Pinheiro Tófano. Ele conta que o voo já partiu com atraso. Consegui sair do Rio de Janeiro, de Santos Dumont, sem problemas para Campinas. E aí em Campinas, né, o voo para Marília ele chegou saiu com atraso em função o voo estava vindo de Rio Verde, em Goiás. E aí, em função disso, o voo saiu com atraso, saiu 2 horas e 6 minutos, mais ou menos. E aí, em função das queimadas do estado de São Paulo e da frente fria que estava chegando, a gente teve um problema com o voo, né? Ele sacolejou muito, né? A gente teve uma turbulência forte, foi o pior voo que eu já tive na minha vida. E o ATR, né, o mesmo modelo da aeronave que caiu em Vinhedo, da Voipass, e todos nós já estávamos um pouco assustados, né? E aí, sacolejando muito, a gente não conseguiu pousar em Marília, né? Ele tentou, chegou a pousar, teve que arremeter, e aí a frente fria acabou chegando, né, junto com a gente, e aí ele tentou retornar para Campinas, o vento estava muito forte, né, turbulência, a gente vomitando, e aí a gente tentou, Campinas, parece que o aeroporto fechou, e aí a gente também não conseguiu pousar em Campinas, então a gente foi parar em Guarulhos, 3 horas depois, voando, sacolejando, gente vomitando, chorando, foi quando a gente conseguiu pousar em Guarulhos. E aí, quando a aeronave pousou lá em Guarulhos, né, ainda teve a questão também que a Azul queria continuar com o voo, retornar com o voo para Campinas, e aí a gente ficou esperando dentro da aeronave, né, ver o que a Azul ia fazer, e aí foi constatado que a aeronave precisava de manutenção. E aí, em função disso, né, a gente foi desembarcado da aeronave. Essa é apenas uma das consequências dos incêndios criminosos. Nas regiões de Marília e Ourinhos, a Polícia Ambiental estima que o fogo consumiu uma área equivalente a 4.000 campos de futebol, uma delas no distrito de Paulópolis. A respeito do incêndio de Paulópolis, né, foi uma grande área que foi atingida, uma área de reflorestamento, tendo em vista que a empresa próxima ali da região fazia um reflorestamento com mudas nativas ali na área. Então a gente teve área comum atingida, essa área de vegetação nativa que estava sendo regenerada atingida também, e a região dos vales ali acabou sendo também atingida. Ali até um maquinário da empresa chegou a ser atingido também, e todos os indícios apontam que o incêndio começou na área residencial ali próxima, por moradores que atearam fogo no lixo, uma coisa muito comum, né? Uma prática muito comum ainda, infelizmente, e esse incêndio acabou se alastrando. Na tarde desta quinta-feira, um incêndio criminoso destruiu uma área de pastagem e vegetação nativa perto da Via Expressa, na zona sul de Marília. Incêndios na parte urbana da cidade, como este aqui, apesar da destruição, são considerados de pequena monta. Desde o último final de semana, 3 pessoas foram identificadas e autuadas. As multas ainda estão sendo calculadas, mas elas vão responder por crime ambiental. O comando da Polícia Ambiental diz que o fogo atingiu uma extensa área de canaviais e vegetação nativa na região de Ourinhos. A Polícia Ambiental examina a área para saber se todas as medidas de prevenção foram tomadas. Segundo a meteorologia, não há previsão de chuva pelo menos até o próximo dia 12 de setembro, com temperaturas beirando a casa dos 40 graus e a umidade relativa do ar abaixo de 30%. O cenário nos próximos dias pode ser caótico. Tem a previsão, né, da Defesa Civil de que as chuvas não ocorrerão dentro dos próximos pelo menos 10 dias aí. E os alertas da Defesa Civil eles são de extrema importância para que os produtores rurais e a população, de uma maneira geral, fiquem alertas a respeito da gravidade dos riscos que a gente tem nesse período.
A gente sabe que quando a umidade está abaixo de 30%, os ventos acima de 30 km por hora e as temperaturas acima de 30 graus, eles formam o que a gente chama de triplo X, que são 3 condições extremamente graves aí e que elas aumentam muito o risco dos incêndios na região. Então, o que a gente orienta, primeiro o produtor rural, para que realize os aceiros ali, principalmente ao redor da vegetação nativa, que é a área com mais risco, né, para ser atingida. As condições de manutenção dos aceiros também, prezando para que os aceiros estejam limpos, estejam em condições de manutenção adequadas, e principalmente a população que não ateie fogo por qualquer motivo, seja para limpar a área, que é uma infração ambiental, seja para colocar fogo no lixo ali em uma área residencial próxima de uma área rural, por qualquer motivo evite fazer o uso do fogo, tendo em vista que muitas vezes esses incêndios eles geram condições ali que a pessoa não consegue controlar.